Vamos lá, primeiramente boa noite pra gente, todo mundo, né? A gente vai falar hoje, nós vamos resumir a nossa aula, são 3 aulas em uma, tá? Então vai ser, igual eu falei com vocês, 3 aulas de sensores. A gente vai falar sobre vários sensores que o carro tem aqui. Pode ser que a gente deixe algum sensor em branco, porque de repente a gente não lembre ou algo assim, ou algum sensor também que é de pouca relevância. Exemplo, qual sensor que seria um sensor de pouca relevância? Sensor de detonação. É um sensor que com ele e sem ele o carro vai funcionar do mesmo jeito e vai fazer praticamente diferença nenhuma. Só que se ele estiver em curto, informando algo errado, aí sim ele vai ter muita relevância. Então ele desligado ele não tem relevância nenhuma. Mas ele em curto, ou ele dando informação errada, ele tem sim altera muito no funcionamento. Então normalmente ele desliga, queima, porque é um sensor, a gente chama de piezoelétrico, né? Ele lê vibrações, né? Isso é um dos primeiros sensores que a gente vai falar, que é o sensor de detonação. Então são vários, tá? Eu vou escrever no quadro só para a gente não esquecer e não pular a etapa. Então, ó, vamos lá. Fechando aqui. Então, o sensor de detonação, tá? Para que serve um sensor de detonação? Quem sabe me dizer? Para fazer a explosão de combustão? O sensor de detonação serve para fazer a explosão do combustível? Ele faz a leitura da explosão. Ele faz a leitura. Isso. Então, ó, sempre que a gente falar de sensor, vai ser uma peça que lê. Então ela sente. Ela sente o quê? Sente detonação. Ela sente se a detonação foi antes da hora, depois da hora, se foi com a pressão que deveria ter sido, entendeu? Tudo isso. Então o sensor de detonação tem essa função é como se fosse você já viu aquele osciloscópio, como é que chama aquele coisa que o médico vem e põe no seu Estetoscópio? Isso, para auscultar, né, o seu coração. Não é escutar, é auscultar, não é isso mesmo? Para auscultar o seu coração, talvez tenha algum chiado. É mais ou menos essa a função do sensor de detonação. Ele ouve barulho, certo? Então, que tipo de barulho? Barulho de detonação. Não adianta você gritar perto do sensor de detonação, achar que vai ler alguma coisa, não. Ele não lê esse tipo de barulho, não, tá? Ele lê vibrações, né? Vibrações o quê? Que acontece devido à queima, à explosão, tá? Então, essa é a função dele. Ele queima também? Não. Só em impuro? Você fala queimar de... Queimar mesmo, de perder sua função? Queima, sim. Queima. Entendi isso que você falar. Eu entendi se estava falando se ele queima de, tipo assim, ele jogava fogo no lugar, não. Queimar mesmo, de perder a função. Ele queima, ele rompe, porque ele tem um enrolamento elétrico dentro, então ele pode romper em algum lugar e queimar, pode esquentar, às vezes dando um curto nele, uma coisa qualquer. Se ocorrer ele queimar, ele vai acender a luz da injeção? Sim, normalmente sim. Pode fazer o carro ficar frouxo? Pode. Porque aí, é assim, se você desligar ele só, ele acende, dependendo do carro, ele não acende luz de injeção, tá? Não, tem carro que não acende. Os Palio Fiasa, por exemplo, o Palio Uno Fiasa, que é a injeção de 4 bicos, porém com motor Fiasa. A maioria, você pode procurar entre 10, se tiver 2 com sensor de detonação no lugar, ele está parafusado o bloco. Só que está todo arrebentado e não tem fio, não tem nada mais lá. Porque já ficou muito velho, era um sensor muito antigo, né? Esse sensor vem de muito tempo já. Até hoje se usa ele, né? Então vamos anotar, só para a gente não esquecer. Mas tem mais de um tipo de sensor de detonação, então. Tem aquele que fica no bloco, tem aquele que fica em cima da tampa de válvula, não tem? Ou não? Não. O da tampa de válvula é sensor de PMS. Ou sensor de... A gente chama sensor de PMS porque ele lê a posição do comando, na verdade, não é do pistão, é do comando, né? Existe o sensor de rotação e o sensor de fase, é o que fica lá na tampa de válvula. Esse que fica na tampa de válvula é de fase, que a gente chama de sensor de PMS também, tá? Só para facilitar, foi bom você ter lembrado que a gente vai anotar aqui para a gente falar sobre. Então, ó, sensor, detonação, temperatura, TPS, sensor de posição da borboleta, tá? Esse TPS vem de uma sigla em inglês, tá? Trotter Butterfly, um negócio assim, tá? Não sei o que, borboleta. O sensor TPS é o sensor de posição da borboleta, ok? Ok. Aí temos o sensor MAP, Manifold Pressure Absolute,
manômetro de pressão absoluta. Normalmente o sensor MAP, ele vem junto com o sensor de temperatura do ar, tá? Então são dois sensores em um. O MAP geralmente assim, acho que 80% dos carros são juntos, tá? Os da GM alguns são separados, mas Fiat, Gol, a maioria deles são os dois sensores em um. Então, se são dois sensores, como normalmente o sensor trabalha? Sensor, gente, normalmente, pode ter sensor que trabalha alimentado com 12 volts, sim. Mas a parte de informação dele, que mandar uma informação para a central, normalmente é 5 volts. Então, se cair na prova, quantos volts trabalha o sensor? 5 volts. Quantos volts trabalha um atuador? 12. Então, depois eu vou explicar a diferença entre sensor e atuador. A gente vai ter uma aula de atuador ainda, atuador de marcha lenta, motor de passo e tal. A gente vai ter uma aula sobre isso ainda. A gente vai falar primeiro hoje só de sensor. E na aula da semana que vem a gente vai entrar nessa parte de acionadores aí, tá? De atuadores. Então, sensor MAP mais, eu vou colocar um temp barra ar, tá? Então, sensor MAP, que é o manômetro de pressão absoluta, mais temperatura do ar, não temperatura do motor. Então tem também a temperatura da água, tá? Tem temperatura TPS, tem o sensor MAP, tem o sensor MAF, MAF. Qual pessoal? Então que sigla é essa? É isso mesmo. Ainda vai ter vários sensores que a gente não vai conseguir lembrar, porque alguns carros comuns não tem. Tem mais em carro turbo, por exemplo, de fábrica, outros. Então tem sensores que só tem alguns tipos de carro específico, né? Tem sensores que só tem na BM, por exemplo, né? Sensor de pressão do turbo, tem vários carros, né? Mas a gente não precisa de falar sobre eles não hoje, porque se tiver alguma dúvida sobre, a gente fala, não tem problema, mas vai ter sensor que a gente não vai trabalhar com ele diariamente. É melhor focar nesses aqui, aprender bem esses aqui, do que pegar um pouquinho do outro sem aprender direito de carro. Então, sensor MAF, o que seria sensor MAF? Manômetro ou medidor de fluxo de ar, ok? Então, o MAP, o que o MAP lê? Pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é a pressão que está aqui agora no ambiente, essa pressão. Qual que é a pressão atmosférica, gente? 990 e alguma coisa milibar, né? Essa é a pressão atmosférica do ambiente. De acordo com o que você vai subindo, essa pressão aumenta. Ou de acordo com o que você vai descendo, a altitude vai fazendo a pressão abaixar também. Então, vai depender da altitude que você tiver com o carro, da altitude, baixitude, né? Da profundidade que você tiver. Então, pô, mas eu vou enfiar um buraco no carro, cavar um buraco para entrar com o carro? Não, é altitude em relação ao nível do mar, tá? Normalmente está mais relacionado a isso. Mas o que? Tipo de sensor que vocês lembram aí que nós temos? Rotação, tá? Eu vou colocar esse sensor de rotação, vou apagar esse primeiro aqui e vou colocar ele como primeiro aqui, tá, gente? Por quê? Sensor de rotação Sensor de rotação é raro da pau, né, não? Então, ele não é tão comum dar problema, não. Tipo assim, você trocou ele agora, não vai dar problema daqui 2 meses, 3 meses, não. Só se for uma peça muito ruim. Mas ele não é tão raro assim dar problema, não. É uma das peças que, se der problema, o carro para onde está. Ele não é igual aos outros, que se você desligar, ó, só para vocês terem uma ideia. Se eu desligar o sensor MAF, tem carro que não pega. Porque tem carro que entra em modo de segurança e não pega. Só por isso, tá? Ou também para não poluir. Os carros mais novos, principalmente, não pegam. Mas os outros carros, se eu desligar o MAF, o carro vai pegar. Liguei o MAF. Estou falando de desligar um por vez, tá? Não é desligar todos de uma vez, não. Desligar todos de uma vez, o carro fica muito sem informação praticamente nenhuma. Então ele não vai conseguir trabalhar direito, ele não vai pegar, tá? Mas vamos colocar o MAF. Através do fluxo do ar, eu consigo saber a quantidade de ar que está entrando no motor e eu consigo fazer um cálculo pelo menos baseado. Eu estou mais longe de vocês, eu vou tirar a máscara só para pegar melhor o áudio ali.
Então, por exemplo, o sensor de fluxo de ar, ele consegue saber fluxo, a quantidade de ar que está passando por ali. Então, se ele consegue ver a quantidade de ar, ele vai conseguir medir o combustível, ele vai fazer um cálculo por base, ele tem um mapa de injeção preparado para aquela quantidade de ar que está entrando, então ele consegue funcionar. Isso sem o sensor MAP, sem o sensor TPS, ele vai funcionar, beleza? Só que, se eu desliguei os três, aí não tem jeito não, tá? Isso aqui é tudo mais ou menos relacionado a ar, tá? Ar, beleza? Beleza. O TPS, ele vai ler a posição do ângulo da borboleta. Então o TPS, deixa eu ver se eu acho o pincel de outra cor ali, para poder colocar na frente, tá? O TPS, ele vai ler o ângulo da borboleta, para saber o quanto você está acelerando. Então vamos lá, a gente estava falando sobre o sensor MAF, não foi? TPS, isso. Esse aqui então é o sensor de posição da borboleta. Para que eu preciso da informação de que posição que a borboleta está? Para saber o quanto de ar está entrando, o quanto que eu acelerei. Então, se eu tiver acelerado pouco, ele vai entender que eu acelerei pouco, vai mandar o central, o bico, a central vai falar, bico, injeta um pouco mais, que ele acelerou um pouco mais. Então, ele vai injetar proporcional ao tanto que você acelerar, certo? Você pisou até no fundo, o bico, ele ficava fazendo assim, ele vai assim, vai abrir o bocão dele e jogar o combustível para ele desenvolver do jeito que você pisou. Entendeu? Para ele atender o que você está pedindo. Você está pedindo motor, eu quero o máximo que você tiver de pressão aí, de combustível, joga para mim. Então é mais ou menos assim a linguagem dele ali. Entendeu? Se você pisou um pouquinho, aí tem um detalhe. Qual que é a diferença do acelerador eletrônico, que é aquele sensor ali, ó, aquele nosso ali, ele é a cabo, tá? Esse aqui é cabo o quê? Cabo de aço, né? Então mesmo com cabo de aço, tem um sensor no final, no rumo do eixo. Então vai ter carro igual esse Fire ali, ó. Vou mostrar só para vocês verem ali, depois eu vou mostrar para vocês verem aqui. Vou mostrar só na câmera aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês verem. Ó, no rumo do eixo, esse eixo do centro aqui. Tá vendo? Aqui tá o acelerador, ó. Você abre ali e acelerou. No rumo do eixo tem esse sensor. Então esse sensor é o sensor de posição da borboleta. Raramente o sensor de posição da borboleta vai estar fora do eixo, tá? Normalmente ele está no rumo do eixo certinho. Isso é só mais para questão de informação mesmo, para localização. Caso pegar falha, você saber onde que ele está, tá? Para você trocar, alguma coisa do tipo. Então, beleza. TPS serve para quê? Verificar a posição da borboleta. Isso. E aí controlar o fluxo de ar, né? Posição da borboleta. Caso o TPS estrague, o que pode acontecer? Quais seriam os sintomas do TPS estragado? Primeiro, injeção acesa, vai acender. E os próximos sinais aí? O carro mais lento. Você vai pisar no acelerador, vai fazer igual que esse carro carburado. Lembra da aula de carburador? Que tinha aquela agulhazinha furada? Que eu falei que você pisa ali, o diafragma injeta combustível. E aí, quando ele está com problema, você pisa, o ar entra, mas não entra combustível junto, então falta alimentação, não foi? Então ele demora para entender que você pisou. Aí você vai pisar, o carro vai fazer assim primeiro para depois ele desenvolver. Então ele vai dar um tranco ou não. Então não sei que você vai fazer uma ultrapassagem, você está lá de quinta, vai lá, beleza. De repente você fala, vou cortar. Deu para me cortar, abriu ele para me cortar, vou cortar. Jogou uma quartinha, pisou o carro. Em vez dele ir para frente, ele vai reduzir a velocidade, perder força. Então esse é um dos sintomas quando é o sensor de posição da borboleta. E o consumo também fica elevado, tá? Todos esses aqui, quando dá problema, o consumo eleva, tá? Porque aí ele fica sem uma informação de um lado, ele não consegue calcular. Isso aqui tudo é em prol da quantidade de combustível a ser injetado, beleza? Então esses sensores aqui, todos os sensores. Aí tem um sensor aqui também chamado sonda lambda, tá? Sonda lambda. Então vamos colocar aqui, ó. Sonda. Pô, mas que é isso? Sonda lambda. Vou colocar até um A aqui. Um A, isso. Então, sonda lambda. Para que serve a sonda lambda? Para saber se tudo isso aqui funcionou legal. E o resultado que tem que dar na descarga
é uma emissão de monóxido de carbono mínima, correto? Se injetar muito combustível, então vai sair combustível cru. Esse combustível que vai sair cru, excesso de combustível, vai dar excesso de monóxido de carbono. Então, ela vai ler carbono? Monóxido de carbono? Não, ela lê oxigênio. Então, é sensor de oxigênio. Sensor de oxigênio é sonda lambda, tá? Então, ela lê o oxigênio. Ok? Isso aí fica no pré ou no pós? Como assim? Ele fica antes do catalisador ou depois? Não, essa aqui que lê fica antes do catalisador. É a primeira de todas, tá? A depois do catalisador vai me indicar se o catalisador está funcionando legal para quebrar as moléculas que estiver ruim. Vamos colocar assim, excesso, ok? Ok. O que costuma acontecer? Não, isso aí é o de menos. O que costuma acontecer? A injeção está ruim e o combustível está injetando excesso. Então ele não pega sensor de oxigênio 1, ele pega sensor 2. E aí? Aí, quando você passa o aparelho, pega lá, falha sensor O2. O2 é o quê? Oxigênio. Entendeu? H2. Nossa parte lá. É hidrogênio. Aí, lá na tabela periódica, na química, né? Já mudou para a química lá. Então é mais ou menos isso aqui. Só que no caso do sensor de oxigênio, quando ele pega a falha, normalmente ele pega S de sensor, tá? O2. Então, O2 é o que? Oxigênio. E S? Sensor O2. O2 é o que? Sensor de oxigênio. Entendeu? Então, por isso, falha SO2, B1. B1 é banco 1 ou banco 2, sonda 1 ou sonda 2. Então, o que aparecer aqui na frente, vamos colocar banco 1, sonda 1, né? Então, se tiver uma sonda só, não vai aparecer banco 1 S1, vai aparecer só B1. Então, falha sensor O2, B1 ou B2, ok? Ou um ou outro. Pode aparecer um ou outro. Raramente, eu nunca vi aparecer os dois de uma vez. Aparece um ou outro. Por esse B1 ou B2, você vai entender o que está acontecendo lá, tá? Eu não sei exatamente dizer qual a diferença do banco 1 para o banco 2, mas tem uma diferença quando pega banco 1 e banco 2, tá? E dependendo da falha que pegar, você consegue saber se é falha de alimentação, porque a sonda, né, o sensor de oxigênio, ela tem 4 fios. 2 vai aquecer a sonda, então tem tipo uma resistência de chuveiro dentro da sonda, que faz a sonda aquecer mais rápido. Quanto mais rápido ela aquecer, mais rápido ela vai começar a ler. Então, ela aquecida é melhor para fazer a leitura, ok? Qual que é a temperatura? Oi? Qual a temperatura? A temperatura chega a quase 300 e pouco. Ela começa a fazer a leitura? Não, ela começa a fazer lá com 100, 100 e pouco, rapidinho ela começa. Só que, às vezes, quanto mais quente, mais rápido é a leitura dela. Então, para ela aqui, mais quente seria o ideal, tá? Só que ela chega no limite também de temperatura, não é? Vai chegando lá em 1000 graus, não, não é assim também não, tá? Ah, chegou em 1000 graus, ela vai ler melhor? Não, chegou em 1000 graus, vai ter mais a derreter, né? Aí já, né? Mas ele aquece realmente bem, tá? Isso aqui aquece bem. Isso aqui chega aproximadamente uns 400 graus de temperatura. Aproximar, não vou falar exatamente, mas chega bem próximo de 400 graus, tá? Na descarga, então ela está parafusada na descarga, a sensor O2. Então esse sensor é o sensor que trabalha com altíssima temperatura. Se eu não me engano, eu acho que esse é o que trabalha com a temperatura mais alta. A sonda 1 ainda é pior, porque ela é a primeira, ela fica mais próxima da linha de fogo, tá? Linha de fogo mesmo, gente. Se vocês pegarem esse carro ali, ó, esse golzinho AP, que ele está saindo, o cano dele ali é praticamente direto. Se você tirar aquele condição aí, fogo saindo da descarga. Porque realmente o que sobra da faísca ali, quando sai, sobra da queima, sai assim, quente pelando. Então você vê meio avermelhado mesmo, tá? Vocês veem aqueles carros que o cara acelera, chega naquele pouco, é excesso de combustível que sobrou na descarga, quando vem um outro quente lá para cá, ele explode e vai jogando aquele fora ali. Entendeu? Aqui então sobre a sonda, entendemos? Sensor de rotação. Se ficar alguma dúvida, me falem, tá? Não tem problema de interromper. Qualquer coisa eu concluo o que eu estiver falando e respondo a sua dúvida. Sensor de rotação, gente, o que ele vai ler? Nada mais, nada menos do que rotação. Ponto, acabou.
Só que o carro sem sinal de rotação ele não pega, ok? Para que eu preciso de sinal de rotação? Eu preciso de sinal de rotação para me calcular a faísca, a centelha, e para me calcular a injeção do combustível. Então o bico pulsa, ele fica, beleza? A bobina mesma coisa, recebe sinal pulsante, normalmente negativo pulsante, mas pode ter algum outro modelo de carro que é positivo, mas normalmente o negativo é pulsante e o positivo vem direto de onde? Do pós-chave. Então você ligou a chave, por exemplo, num bico, vai chegar um positivo de um lado, do outro lado um negativo. Só que esse negativo não vai ser contínuo, ele vai ser pulsante, tá? Então ele vai ter esse picadinho aqui. Se você pegar a canetinha de teste, a hora que você for no negativo, a luzinha verde. A luzinha verde vai ficar piscando. Por quê? Ela não chega no negativo o tempo todo, ela vai receber vários negativos. Cada negativo que ele der, cada vez que ele der um sinalzinho negativo desse, é uma centelha que ele vai dar e ao mesmo tempo é um bico que vai injetar. Correto? Só para concluir essa parte, no caso do sensor de rotação, ele é como se fosse uma roda, né? E normalmente tem vários dentes. Vamos colocar aqui assim, ó. E tá vendo que aqui está faltando um dente? Tem carro que é um, tem carro que é dois. Normalmente é dessa forma. Por quê? Desse ponto aqui, quando ele der a volta inteira, que ele chegar nesse ponto aqui, ele vai entender a quantidade de graus que o motor rodou. Quantos graus? 360. Uma volta inteira não é 360 graus? Então é isso. Então o que ele vai entender? Se o motor deu 360 graus, ele vai dividir isso aqui em partes, em 4 partes, porque há 4 partes. Como assim 4 partes? Ó, aqui é um, no outro lado é outro. Aqui é um, ali é outro. Então nesse meio termo aqui, ele vai injetar um bico, aqui vai injetar outro, aqui outro e aqui outro. Ok? Então ele vai saber que aqui é direção, explosão, compressão e escapamento. Direção, compressão, explosão e escapamento. E cada bico vai funcionar em um período. Um agora, depois o outro, o outro, o outro, o outro. Então o motor dá uma volta completa para depois o outro pistão começar, dá outra volta e o outro começa. Só que ele não fica esperando um pistão terminar para o outro começar. Ele já vai adiantando os processos. Então enquanto um está admitindo, o outro acabou de explodir. Então quando ele explodiu lá, aqui ele admitiu, não admitiu? Quando esse aqui explodir, vai empurrar o outro para cima e já vai dar a faísca lá. Então já vai ter centelha para ele, pronto. Então ele consegue entender a posição e o lugar que cada um vai estar em cada um dos momentos. Por isso que o sensor de rotação é extremamente importante. Sem ele, eu não tenho informação de onde que está, para que bico que eu jogo, para que bico que eu não jogo. Eu não estou lendo nada, eu não sei onde que está. O motor está girando, mas não sei onde, para que lado que está. Se eu injetar uma faísca antes da hora, o que vai acontecer? O pistão vai ser jogado para trás. Entendeu? Por isso que normalmente os carros com distribuidor, quando você adianta demais a faísca dele, né, adianta a distribuição, ele costuma ficar pesado. Você dá uma virada, o carro vai e volta. Parece que a bateria está descarregando. Na verdade, o carro está fora do ponto. Tá? Isso é em caso de carburador e ainda por cima que tem injeção também que é assim, os Gol mais novos também são assim, né? Tem distribuidor. Carro com distribuidor normalmente é assim. Se você atrasar ou adiantar demais o distribuidor dele, ele vai. Porque o distribuidor, no caso dos carros assim, normalmente o sensor de rotação fica no distribuidor. Tá? Então por isso, se você desligar o distribuidor, acabou. Nem pega mais. Tá? Fala daquele sensor RAW que vai. Sensor RAW. O que faz o sensor de rotação queimar? Tempo de uso, principalmente. Contato com água também? Oi? Contato com água? Contato com água é muito difícil fazer queimar, a menos que, por exemplo, ele esteja realmente muito quente, né? O motor está quente e tal, de repente você passou numa poça, caiu água nele, trinca, né? Vamos colocar assim. Aí dá um choque térmico e dá uma trincadinha. Normalmente não trinca do nada, às vezes já estava ressecado, uma coisa assim. E às vezes também o chicote. Então, igual tá aqui, ó. Vamos colocar que essa tampinha aqui fosse o conector, né? Do sensor. E esse aqui fosse o sensor, aqui fosse o conector. O chicote, você vai mexer nele lá, o chicote quebra o fio aqui dentro e para de funcionar. O Zuno é mestre para acontecer isso. Você está mexendo na correia dentada, ele para de pegar porque deu problema no sensor de rotação, tá? Porque o caminho dele deu problema. Mas é isso, tá? As pessoas falam desse negativo pulsante dos bicos. Se a casa detonando os bicos não está injetando, não pode ser outro negativo, não. Negativo positivo, não. Tem que ser um específico. Tem que ser aquele negativo positivo dali que chega por bico. Entendeu? E cada um com o seu próprio bico.
Eu não posso pegar o negativo pulsante do primeiro bico e ligar ele no quarto não, tá? Porque senão ele vai injetar combustível na hora errada, ele não vai injetar combustível na hora que estiver admitindo, entendeu? Ele vai injetar combustível em outra hora. Lá nos bicos, como é que chega a energia lá? Só para vocês entenderem. Chega então um positivo, ok? Então esse positivo aqui, ó, ele é feito assim, ó. Então quantos bicos nós temos? Aqui é bico 1, aqui 4, ok? Positivo chegando em todos. Tem positivo? Tem, ok. Se chegou aqui no bico 1, não quer dizer que está chegando no 2, no 3, no 4, não, porque ele pode romper aqui, tá? Ou ele pode romper aqui e parar só esse bico. Acontece, pode sim demais acontecer. Só que aí chega mais um fio, não é? Não, chega mais 4. Um negativo pulsante para cada um dos bicos. Então, se eu ligar esse aqui no de cá, no de cá, no de cá, quando era para injetar no primeiro, eu estou injetando no segundo, não vai dar bom não. Entendeu? Isso. Normalmente no bico, no chicote, quando é que chega o bico ali, pelo menos 5 fios tem que ter. Pelo menos 5 tem que ter. Tá? Pelo menos. Tá. Pelo menos 5 fios vai ter que chegar lá nos bicos. Para que é esses 5 fios? Um positivo que vai ligar para todos eles e 4 negativos, um pulsante para cada um. Esses 4 fios aí, cada um vem lá da central. Então na central tem vários pinos. Normalmente a central da injeção de hoje em dia tem 80 pinos, tá? Então imagina 80 pinos, vai sair 4 pinos aqui para alimentar a central, ok? Então, ó, esses 4 pinos que vão alimentar os bicos, na verdade, não alimentar a central, alimentar os bicos, vai vir um para cada um. Se eu ligar, como eu falei, se eu ligar esse nesse aqui, o que vai acontecer? Arnaldo? O que vai acontecer se eu ligar o negativo pulsante no quarto no primeiro? Perde o tempo de injeção. Perde o tempo de injeção. Então, em vez de ele injetar no tempo correto do 1, que é o tempo que ele está admitindo, ele vai injetar no 4. O 4 às vezes está explodindo, não é a hora dele injetar. Entendeu? Então vai ser um combustível perdido. Ok? É aqui? Então, sobre a questão do sensor de rotação, ficou mais alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Sonda lambda eu já falei. E o sensor de detonação também, né? Qual que é a função do sensor de detonação, Luizinei? Ele vai ver a explosão do tempo da alimentação. Exatamente. Ele vai ler a explosão que está acontecendo dentro do pistão, dentro do cilindro, né? E vai saber se essa explosão aconteceu na hora certa, no momento em que deveria acontecer. E se não tiver acontecido? Quer dizer que tem defeito? Não. Isso vai ficar acontecendo o tempo todo. Só que ele vai mandar para a central, na próxima volta, você vai ter que corrigir o tempo de injeção aqui, de detonação. Porque ele explodiu antes da hora. Quanto que ele explodiu antes da hora? 0,2 milissegundos. Então na próxima ele vai atrasar 0,2, vai adiantar 0,2 milissegundos. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Na nossa cabeça a gente não consegue entender tão bem assim como seria, mas no carro funcionando é mais ou menos isso, tá? Isso que é um mapa de injeção. O carro foi programado para trabalhar com tal. Então, com detonação X ele vai colocar tanto de combustível, com detonação Y vai colocar tanto de ar e aí vai, entendeu? Sensor de temperatura da água. É um sensor que a gente deve observar ele muito, principalmente quando for passar aparelho, vocês vão ter uma informação aqui, que é, vou apagar essas outras informações, tá? Só para a gente entender. Quando eu sei que o sensor de temperatura da água, ou do ar que seja, está em curto, quando ele apresenta esse sinalzinho de menos 40 graus. Gente, tem condição de um motor trabalhar com menos 40 graus, gente? Com 0 grau a água congela, não é isso? Então, como é que... mas como assim? E aqui nós temos menos 40 graus aqui? Não temos. Então, no caso de não termos menos 40 graus, deu para entender o quê? Que normalmente funciona assim, um fio chega com positivo, ou seja, negativo, mas 5 volts, normalmente é positivo 5 volts, e ele passa por dentro de um resistor termosensível. Ok?
O que seria esse resistor termosensível? Ele entra aqui 5 volts e sai aqui de 0 a 5, dependendo da temperatura. Entendeu? Então, a temperatura que voltar aqui para a central, a voltagem que voltar para a central, ela vai entender como temperatura. Se voltar 1 volt, ela vai entender, por exemplo, 30 graus, ok? No caso, volta retorna em milivolts. Retorna em milivolts, isso. Ou não pode retornar em volts também. Por exemplo, Vale a temperatura. isso. A sonda trabalha com milivolt, antes de 1 volt. Só que é 950, 950 volts, eu vou tomar choque, não é 950 volts, é milivolts. É como se fosse 99 centavos, não é R$1 ainda completo, entendeu? Só para vocês entenderem a dimensão, né? Então, por exemplo, eu tenho um sensor, de acordo com o que eu for colocando temperatura, ou seja, o carro vai esquentando, ele vai entendendo essa temperatura. E o carro, gente, quando ele está frio, ele pede mais combustível. Para quê? Para fazer o carro aquecer mais rápido. Entendeu? Então ele vai jogar muito combustível se ele estiver lendo menos 40, porque ele vai entender, meu amigo, você está precisando de muito combustível, o bico vai travar aberto praticamente. Então vai injetar combustível o tempo todo ali e ele não vai dar conta e vai afogar. Entendeu? Porque a temperatura está errada. Então quando aparecer aqui, não hesite, troque a sua temperatura. Não é isso? E se o problema não for no sensor de temperatura? Porque no sensor de temperatura não chega 2 fios? Esse fio aqui dentro ele se encontra num chicote, ele não encosta no outro, porque são 2 fios separados. Mas digamos que ele está passando aqui os 2 próximos um do outro, tem um escapeladozinho aqui, um negócio e encostou um no outro. Como é que eu vou fazer para testar? Eu vou medir continuidade. Eu posso pegar as 2 pontas desse sensor, colocar na escala de continuidade, ver se os 2 vão comunicar. Normalmente não vai comunicar, tá? Se fizer bipar, quer dizer o quê? Que o chicote está em curto. Isso com o sensor desconectado, tá, gente? Se eu conectar ele aqui, ele pode ler a resistência do coisa aqui e dar valor de resistência. Pode dar bip também ou dar valor de resistência. Normalmente vai dar valor de resistência, não dá muito bip não. Mas é mais ou menos isso aqui. Então até aqui, sensor de temperatura, nós entendemos, tá? Outra coisa, se ele ler temperatura alta demais, vai faltar combustível. Porque baixa vai dar excesso de combustível, alta demais. Por exemplo, você está acabando de ligar o carro, pode acontecer num curto, entendeu? Por exemplo, aqui a gente falou que se ele entra 5 volts, de acordo com o que ele tiver, se o fio que tiver em curto, por exemplo, lembra que ele trabalha, vamos colocar assim até 90 graus, vamos colocar aí 100 graus, né? Vamos colocar 100 graus, só para vocês entenderem mais fácil. Então, se ele sair aqui 5 volts de novo, ele vai entender que está com 100 graus, não é isso? O que passar de 5 volts, normalmente não vai passar, mas o que passar disso, então vamos colocar aqui, ó, que se ele está 5 volts, ele vai entender que ele está com 100 graus. E o carro está frio. 100 graus precisa de muito ou pouco combustível? Pouco, precisa de menos, né? Bem pouquinho combustível, só para manter o carro funcionando. Claro que isso é na marcha lenta, tá? Então, gente, vai injetar praticamente nada de combustível e o carro não vai pegar, porque vai dar falta. Aí você vai jogar um sprayzinho lá, um antilumezinho, por exemplo, e ele vai pegar. Aí você vai entender o que? Bomba de combustível é o problema, é o que vai te induzir, normalmente. Lembra do teste que a gente aprendeu lá? Só que eu falei que aqui a gente iria aprofundar um pouco mais, então a gente vai abrir um pouquinho as nossas possibilidades, a gente poder conseguir testar mais coisas, tá? Porque num caso de faltar combustível, você vai testar na flauta a pressão do combustível, ok? E para saber se está chegando no bico ou não, o bico vai injetar, faz a centelha dele, o tempo que ele vai permanecer aberto é muito pouco, então não vai injetar praticamente nada de combustível. Entendeu? A bomba vai armar, mas o combustível não vai ser injetado no tempo correto lá dentro da admissão. Entendeu aí até agora? Uma dúvida, Ronaldo? Eu tenho uma pergunta. Sim, vamos lá. Sonda lâmpada. Quando você coloca a barra lá, você vê que ela fica oscilando. A sonda 1. Sonda 1. Quando eu sei que ela está ruim ou que ela está boa aí? Ó, vamos lá. A sonda 1, ela tem que trabalhar de 0,50 a 950, ok? Milivolts, então é antes de 1 volt.
Então é o seguinte, ela tem que trabalhar oscilando. Esse é o trabalho dela, porque ela corrige. Opa, tirei muito combustível, agora teve pouco, teve muito, teve pouco. Isso ela está ok. Normalmente ela trabalha, eu vou colocar aqui embaixo, cadê? Porque não dá, vou apagar ali na frente, tá? E vou colocar aqui para você ver. Qual que é a voltagem que ela trabalha que eu falei? Vou colocar aqui. 0,50 a o que? Milivolts. Ela tem que trabalhar oscilando o tempo todo, tá? Quando que eu sei que ela está ruim? Quando ela está travada. No osciloscópio verifica se é um gráfico? Ela vai trabalhar, no osciloscópio você consegue ver também. Mas normalmente você vê isso no aparelho, não precisa de osciloscópio para isso não, tá? Então, por exemplo, ela tem que trabalhar o tempo todo assim, ó. Então não tem um parâmetro, por exemplo, ela vai trabalhar o tempo todo assim, ó. Certinho? Não, o gráfico não é certinho, tá? Se ela trabalhar certinho é porque ela está travada, tá? Ela está errada. Normalmente, ela vai trabalhar desse jeito. O que seria uma sonda defeituosa? Seria quando ela trabalha, por exemplo, ó, vamos colocar que aqui seja 0,50 e aqui 950, ok? Então, normalmente, se ela trabalhar dessa maneira aqui, ó, está travada. Ela pode oscilar pouquinho, por exemplo, de 100 a 200 e pouco e tal. Ela pode estar trabalhando, oscilando ali. Ela não está trabalhando corretamente. O correto é ela ir lá em cima, voltar cá embaixo, lá em cima, voltar cá embaixo. Essa é a leitura correta dela. Se ela estiver oscilando um pouquinho, está errado. Então não está trabalhando como deveria estar trabalhando. Esse é um defeito. Mas quando ela sobe a onda e desce, sobe a onda e desce, ela está ok. Está ok. Então ela está registrando o que no gráfico? Ela está registrando o processo de explosão, a emissão dos gases. Isso, porque ali funciona da seguinte maneira na sonda. A descarga, ela vai, a sonda, na descarga, por que na descarga e não na admissão? Porque na admissão, eu não tenho muito o que saber o que está acontecendo. Lá já tem sensores para saber, sensor do MAP e tal, sensor de temperatura do ar. A sonda, lá na descarga, ela vai medir o oxigênio, lembra que eu falei com vocês? Então, de acordo com o nível de oxigênio, ela vai me dizer se, a queima, a última queima, por exemplo, foi rica ou pobre, rica ou pobre, pobre ou rica, entendeu? Então, por exemplo, se ela me dizer mistura pobre o tempo todo, baixa, quer dizer o quê? Que o carro está injetando pouco combustível. Pode ser que ela esteja fazendo isso, tá? Ela esteja fazendo isso. Porque o que ela mandar para a central vai entender. Então, se ela estiver lendo leitura pobre, o carro vai mandar fazer o quê? Já está mais. Porque está pobre. Ela leu que está pobre, o combustível vai vir, abrir o bico. A central vai vir, mandar o bico abrir. Não exatamente, quer dizer que ela está com defeito. Não exatamente, pode ser que ela esteja com defeito. Pode. É muito difícil, pode sim. Os outros sensores, algum deles, dependendo, se tiver com problema, uma forma simples de testar. Você vai acelerar. Se ela oscilar, normalmente ela não está com problema. Entendeu? Se ela oscilar, lá em cima cortou aqui. Por quê? Quando você acelera, se altera a quantidade de ar, combustível, altera a queima, como está. Então ela vai dar diferença. Então, se você tem um sensor de borboleta com problema, fazendo você injetar vai ter muito o descontrole da questão do oxigênio, afetando então afetando na sonda. Na leitura da sonda. Na leitura da sonda. Se ela entender que está injetando, por exemplo, eu tenho um sensor aqui, um problema aqui no sensor de posição da borboleta, né? Ele está me marcando que eu abri muito a borboleta, mas eu não abri. Então ele vai injetar mais combustível. E aí o que vai acontecer com a sonda? Vai ficar pretinha, carbonizadozinha, tá? Então é carbono mesmo, cheio de aquelas monóxidos fuligem, né? Então isso é para quem está respirando por ali, é extremamente prejudicial à saúde. E como a central foi programada para entender isso, ela vai tentar trabalhar o quê? Diminuir o combustível, né? Ou se for o caso ao contrário, ela vai entender que tem pouco, como é que fala? Que tem muito ar, porque está aberto muito, ela vai mandar injetar mais combustível, só que está aberto pouco. Então, entenderam aí? Se ela entender, só concluir aqui o TPS, estou marcando a temperatura aqui, mas é de carro, tá? Se ela entender então que a borboleta está aberta muito, só que não está,
Então ela vai imaginar o quê? Tem muito ar. Mas tem realmente? Não. Não. Então ela vai falar, tem muito ar, eu injeta mais combustível. Mas não tem, é mentira. Então o sensor está mentindo para a central, não está lendo como deveria ler. Então quem vai sofrer com isso vai ser o dedo duro. Tá? Ou o gerente que a gente fala, né? A gente chama de gerente ou dedo duro. A gente chama a sonda normalmente de gerente, ou então de dedo duro. Não é porque ela consegue gerir alguma coisa, não. É porque ela é fofoqueira mesmo, tá? Normalmente não é assim. A função do gerente é o quê? Se tiver a equipe dele trabalhando errado, ele vai informar para o chefe. O chefe é quem? A cabeça é quem? A central. Não é isso? Então, numa empresa funciona desse jeito. Funciona? No carro também. Tá? Então, ela vai ler, vai falar assim, sonda vai ler para a central, tem muito combustível aí, cara. Muito combustível. Então, diminui um pouco esse combustível aí. E aí? Vai abaixar o combustível e às vezes o carro vai ficar fraco. Porque a leitura está errada. Ela deveria ler que tinha combustível corretamente e o oxigênio corretamente, mas não está. Entendeu? Show? Show. Então, falamos rotação, sonda lambda, detonação. Só lembrando, se Tá. surgiu alguma dúvida no meio do Qual é caminho, a pode sonda perguntar. dois? A sonda 2, ela vai funcionar. Lembra que eu falei sobre a sonda travada, a sonda 1? Uhum. A sonda 2 tem por obrigação de trabalhar travada. Professor, mas a sonda não tem que trabalhar oscilando? Não. A sonda 1. A sonda 2, ela vai trabalhar pós-catalisador. Então, eu vou fazer um desenho pequenininho aqui, só para vocês entenderem. Aqui está. Aqui está o cano de descarga, ok? Então, ó, como é que funciona lá o catalisador? Ele é mais ou menos assim, ó. Ó. Ok? Isso é o catalisador. Aqui dentro tem uma colmeia, né? Que, como se fosse uma colmeia, vamos colocar assim, que os combustíveis que é passado aqui, o catalisador, né, que tem funções catalíticas, ele vai quebrar as moléculas de gás carbônico e transformar em quê? Água. Entendeu? Então, aqui está a sonda 1, ok? Lembra, tudo está acontecendo aqui. E aqui? Sonda 2. Eu tenho, na saída do motor, que vai entrar para o catalisador aqui, ok? Tudo que foi queimado lá eu tenho aqui, ok? Só que aqui já não tem mais. Depois que passa para o catalisador, a sonda 2, ela não vai corrigir funcionamento de carro, quem corrige é a 1. A 1 corrige, se está injetando muito, pouco e tal, e o carro vai trabalhar em cima disso. A 2 só vai informar se o catalisador está funcionando ok. Tá? Falando a grosso modo, claro que se a injeção estiver ruim, vai entender que aqui, normalmente ela lê catalisador, tá? Só para vocês não confundirem a cabeça de vocês. Então ela vai trabalhar. As duas, se você inverter ela, não, se você inverter ela, por exemplo, se o chicote der tamanho, se você pegar essa sonda aqui e colocar ela aqui, pegar essa daqui e colocar lá, ele vai funcionar da mesma maneira, ok? Essa sonda aqui, ela vai ler como se fosse a sonda 1, e a sonda 1 vai ler como se fosse a sonda 2. Porque o chicote em si está recebendo informação. Porque o chicote é o que vai importar. Agora, se eu inverter o fio que conecta nessa e eu conectar na de lá, tá errado. Aí vai dar ruim mesmo, muito ruim. Tá? E normalmente os carros a partir de 2000 e alguma coisa, 2011, se não me engano, são todos duas sondas. Foram proibidos sair uma sonda só. Deve ter alguma exceção aí, porque essas montadoras sempre conseguem um jeitinho, tá? Mas eu não desconheço. Se eu não me engano, é a partir, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta do ano, mas eu tenho 14, eu tenho certeza que já não é, tá? Até 2013, se eu não me engano, 12, 13, já não podia mais sair carro sem duas sondas. Eu acho que é 2013, eu acho. 13, não é? Eu acho que é. Então, beirando aí. É só pra gente ter uma noção. Por quê? Porque foi, pouco a pouco, foi diminuindo a quantidade de monóxido de carbono que poderia, que era tolerável, vamos colocar assim. Então, hoje as fabricantes, normalmente, onde que é medido isso aqui? Lá no final, na saída dos carros. Os carros que tem GNV que polui muito, né? O GNV não polui, tá? Só para você saber. Quem polui é a gasolina. Só que, por exemplo, o motor está batendo, o cara não quer fazer o motor, né? Então, aí colocou GNV. Para o GNV, a gente não pode poluir nada. Então, no dia que você vai colocar o GNV, eles fazem o teste de poluição. Se você tiver sem catalisador, você tem que pôr, tá?
Então, o que o cara faz quando o catalisador entope? Na média dos 80 a 150 mil. A buchada dele. Arranca o interior dele. Vai E isso num carro que tem uma sonda só. Quando tem duas, a luz de injeção vai ficar acesa. Porque essa sonda aqui vai ler como se fosse essa. Beleza. Entendeu? Você fala um negócio interessante aí. E quando eu sei que é o catalisador e se é a sonda? A sonda vai fazer a leitura. Quando você sabe que é o catalisador, Ou se é a sonda? ou se é a sonda. Tá. Normalmente a gente faz teste de. Como é que fala? De catalisador. Não? Chacoalha não. Não. Você não consegue saber não. Não visual assim não. Você pode ver se ele estiver entupido. Talvez visual você consegue saber se tem entupido. Porque aqui, por exemplo, está muito coisa. Isso. Aí você vê que tem muita fuligem, então está entupido. Tem uma sonda que introduz, que eu posso visualizar a parte interna, não quero resolver nada não. Não. Normalmente você tem que arrancar e normalmente isso aqui não é Secada, né? coisa não, é uns R$1.000 e poucos. O coisa 1. Normalmente são dois catalisadores. O primário, quando você trabalha a sonda ali, e um lá mais no meio da descarga. Normalmente, tá? Não é 100% dos casos não. Normalmente são dois. Para conseguir, porque o motor às vezes ele polui tanto. O motor, por exemplo, que ele é só gasolina ou alguma coisa assim, os mais novos, por exemplo, ele tem, às vezes ele polui tanto que um só não dá conta. Então, de fábrica, o fabricante tinha que entregar ele poluindo menos. Então, eles vêm na descarga e colocam dois. Essa aqui quebra uma parte, porque essa não dá conta, a outra acaba de quebrar. Tipo isso. Entendeu? É possível, é verdade ou mito? Eu vou responder essa pergunta ainda, tá? Se o carro estiver ligado, a gente tampar, fazer a última saída lá, no cano de descarga. O carro tende a morrer, o funcionamento dele? Sim. Ele pode acontecer se ele morrer. Se a descarga tiver nenhum furo, o carro vai morrer. Essa é a lógica. Daqui a pouco eu volto para fazer o porquê. Beleza. Sobre a questão de como que eu vou descobrir se é a sonda 1, se é o catalisador, se a sonda 2 é o problema ou se é o catalisador. Normalmente a gente pega uma outra sonda e monta no lugar. Ou inverte as sondas caso dê. Tá? Então, por exemplo, aí eu vou no ferro velho, pego uma outra sonda, ou duas que sejam, encaixo na descarguinha, vai dar 2 e resolveu o problema? Topzera. Quer dizer que a sonda realmente estava com problema. Não resolveu? Catalisador. Ou você vai observar os parâmetros da injeção. Se tudo na injeção tiver ok, como assim parâmetro? Você vai passar o computador, passar o aparelho e vai observar, tem alguma falha? Não. Aí você vai ver os parâmetros, né? Um gráfico de funcionamento. Por exemplo, o que seria um gráfico bom? Né? Um gráfico bom. No aparelho ele te dá a seguinte informação. Aqui então eu falei todos os sensores, não falei? Falei? Eu vou apagar algumas informações aqui, tá, gente? Só para a gente poder ter onde escrever aqui. Se vocês quiserem depois tirar uma foto, uma coisa assim, tá? O Marco fala desse Marco? Eu vou falar. Falei dele não, né? Marco não. Vou falar. Então, ó. Era o que mesmo? O que eu perdi? Se eu condeno a sonda 2 ou o catalisador? Isso. Se eu condeno a sonda 2 ou o catalisador. Aí, na leitura do parâmetro, só para a gente comparar, para saber se está tudo ok ou não, tá? A gente vai entrar no aparelho e tal, qual carro que eu estou conectando? Vamos colocar que seja esse Pilot aqui, 2003, central IAW, 5 AFB e tal, tudo certinho. Cuidado se você entrar na central errada também, que o suco dá informação diferente. Então você pode dar errado. Mas se você estiver entrando tudo certinho, direitinho, conectar com o veículo direitinho, certinho, tem que dar certo. Vai estar, por exemplo, qual que é a temperatura de trabalho da água? Vai trabalhar entre, ideal, tá? Entre, se eu não me engano é 70. Um trem assim. Vamos colocar 75. 75 a 100. Ok? Se ele tiver dentro de 75 a 100, então ok. Isso é claro que se o carro tiver aquecido. Se você ligou a chave, o carro está frio, ele deu 75 ou 76, está errado. Então ele está lendo errado. Tá? Beleza? Beleza. Nossa Senhora. Então, mas não, ele tem, eu liguei lá agora, deu uns 30 graus, 20 e pouco, 40 graus, tal, né? Tá quente e tal, beleza, tá ok. Então, com o carro em funcionamento, você vai conseguir ler esse parâmetro dele aqui, tá? Então, se está dentro do parâmetro, aí vai marcar a temperatura. Então, agora, nesse exato momento, com o carro funcionando, tá? 90 graus. Aí, se tá 90 graus mesmo? Tá, beleza, então, a sua temperatura está marcando ok.
tá? Tá dentro do parâmetro. Dentro do parâmetro é o quê? De 75 a 100. Então, e detalhe, tá, gente? Você não olha tempo de injeção, os outros negócios, tudo, os parâmetros aí, com o carro frio. Porque não é parâmetro, para carro frio não é parâmetro, tá? O carro, você olha ele a partir de 75 graus, entendeu? De 75 a 100, normalmente quente mesmo, ele quente, a menos que seja um problema que ele esteja dando como frio. Aí você pode tentar dar uma olhada, ver se ele pega sensor de temperatura, tem qualquer assim, mas você olha, testa a questão de injeção do carro com ele quente, tá? Ah, professor, mas eu vou precisar tirar o sensor de temperatura depois, porque aí tá, espera esfriar, tá? Mas olha quente, porque o parâmetro do carro se dá com ele quente, isso é a temperatura ideal de trabalho. Então ele vai marcar certinho a partir dele que tá quente, tá? Por exemplo, se eu ler o tempo de injeção, vamos colocar que ele seja de 2.5 milissegundos a 5. Se ele tiver em temperatura de trabalho ideal, ele vai estar trabalhando entre 2.5 a 5, ele vai estar trabalhando, vamos colocar aí 3.5 seria o ideal para esse aqui, uma média, tá? É a média dele aqui, metade, vamos colocar assim. Nem todos vai ser exatamente a metade, tá? Eu estou colocando um parâmetro para vocês poderem entender. Mas normalmente é assim, tá? Então, por exemplo, isso aqui é o que? Tempo de injeção. Tempo de injeção é o tempo em que o bico permanece aberto, injetando. Nesse caso é 2.5 milissegundos, ou seja, antes de 1 segundo, ele fica menos de 1 segundo, então injeta bem pouquinho. Só que se ele tiver com um carro quente, frio, normalmente esse valor aqui não vai ser 3,5, vai ser 5 ou 6, ou para cima, porque aí está quente, ele precisa de está frio, é isso mesmo, porque o carro vai estar frio, então ele precisa que seja injetado mais combustível, então o tempo em que o bico vai permanecer aberto é maior, entendeu? Para injetar mais combustível, para que o carro aqueça mais rápido, e aí ele chega à temperatura ideal de trabalho. Tudo no carro trabalha em prol de aquecer o carro mais rápido, para ele atingir a temperatura ideal, tá? Porque máquina nenhuma, né, a combustão interna, pode ser que tenha máquina, carro, tá? Gosta de trabalhar frio. Máquina normalmente trabalha quente, porque o óleo ele fica menos viscoso, ele consegue lubrificar melhor e tal, tem tudo isso. Então, pensando nisso, né, sabendo disso também, o fabricante já colocou esse meio termo aí, como é que fala? Tanto de estratégia para fazer o carro aquecer mais rápido, entendeu? Então são estratégias que a central adquire para fazer o carro atingir a temperatura mais rápido, tá? Se ele passar de 100, está fervendo, tá? Se ele passar de 75 e não passar, não subir, quer dizer que tem uma coisa errada. Ok? Como o sensor não está lendo. Aquela pergunta que eu te fiz quando eu saí. Porque quando você, então, se ligar o carro, tampar lá a saída do cano de descarga, o carro tem que morrer mesmo? Tem que morrer. Ou se estiver com frio, ele nem pega? Não. Ele pode ser que ele pega, não aquele. Não morre, não, ele morre. Porque ele não tem onde sair, o pistão tem que jogar para fora. Tampado lá atrás com o cano de descarga. Tampar aquela saída. Se você tampar o cano de descarga, ele tem que sair. Porque a queima acontece assim, admissão, compressão, equipamento e tal, beleza, né? E tem que jogar fora. Porque senão não vai dar espaço para vir uma nova queima. Aí ele vai reduzindo a lenta, reduzindo até morrer. Aí a sonda lâmina deve fazer a leitura, é isso? Faz a leitura aqui? Não, é físico mesmo, é coisa física. A pressão aumenta lá dentro, ele não tem por onde sair e aí vai atrapalha. Ou normalmente volta gás da admissão para trás. Entendeu? Ele volta para trás, não funciona legal. Entendeu? Mais alguma dúvida? Eu acho que agora eu estou no mapa, né? Geralmente esses parâmetros aí, eu acho que quando você coloca o aparelho, eu acho que dá essa informação desse parâmetro aí lá. Dá. No aparelho, quando você conecta, ele te dá para cada carro que você conectar, por exemplo, aquele carro que eu conectei é de 75 a 90. Mas se eu conectei no outro carro, ele pode ser de 80 a 100. Entendeu? Então cada carro tem o seu, tipo assim. Mas o computador, normalmente, o aparelho me dá esse parâmetro. Então eu tenho esse parâmetro de comparação para eu olhar. Tá? E se, por exemplo, o carro está quente, ele está com uma falha lá na memória, o
tenho que esperar ele esfriar para pagar a falha menor ou eu posso pagar com ele quente? Pode pagar com ele quente. Não tem problema não. Tá? Eu vou esperar um carro esfriar para eu pagar na falha? Não precisa não. Outra coisa que é interessante a gente observar. Por exemplo, chegou um carro para me pegar, luz de injeção acesa. Pegou 10 falhas. E aí? Onde está essas 10 falhas? Eu vou pagar as 10 falhas e vou chamar o carro de novo. Primeira coisa que a gente faz é anotar essas 10 falhas. Né? Então, ou tirar foto, ou filmar, passando ali e filmar. Para eu saber o que era antes, para eu saber se vier depois, se foi um erro repetido, ou se é algo que estava ali, porque alguém desligou um bico, um trem, um sensor, pode acontecer isso também. Tá? Então, pode acontecer, por exemplo, alguém levou um carro para você mexer, mas você testando, tal, testou isso, testou aquilo, desligou com o carro funcionando e tal, e aí ele entendeu, toda vez que você desliga um sensor, ou até um atuador, dependendo, com o carro funcionando, ele entende que foi desligado. E aí ele pega e entende como falha. E vai aparecer falha, por exemplo, injetor 1, falha injetor 2, 3 e 4, que eu estou desligando o injetor para me testar, né? Para eu testar lá para saber se está funcionando o injetor ou não, aquele cilindro. Então ele pode pegar essas 4 falhas, injetor 1, 2, 3 e 4. Se eu desliguei a bobina, desliguei o conector da bobina lá, 1, 2, 3 ou 4, se for uma bobina individual, cada vez que eu desconectar então vai pegar mais 4, 8. Bobina 1, 2, 3 e 4. Então, às vezes essa falha não era uma falha existente, era uma falha só que eu gerei na hora lá porque eu desconectei. Aí vamos colocar que o cara, ele caçou lá o problema, não achou, ou foi, me ajuda eu aqui. Eu vou pegar, vou passar o aparelho, vou ver lá 8 falhas. Não, seu carro tem que jogar fora. Tem 8 falhas, tem falha demais, tem que trocar as 4 bobinas e os 4 bicos. É assim? Não. Então eu não posso. Tem aparelho da Samap, normalmente aquele PDL 5000, 5500, que é o nome do aparelho, né? Quando você passa lá, que ele pega uma falha, ele fala, não substitua a peça baseada em código de falha. Ponto. Eu não posso trocar o sensor de temperatura porque pegou falha no sensor de temperatura, tá? Porque pode ser o chicote do sensor de temperatura, como também pode ser o sensor. Mas até eu descobrir que é sensor ou chicote, então o aparelho vai me dar um norte, uma direção. Para onde que eu vou? Sensor de temperatura. Então eu vou trabalhar em cima do sensor de temperatura porque foi a falha que pegou. Entendeu? Isso nas falhas. Olhei lá, realmente o sensor de temperatura estava com problema, a resistência que ele era para dar era tanto, ele deu menos, ou então não deu resistência nenhuma, estava rompido. Então eu troquei o sensor de temperatura. Agora eu vou apagar a falha, tem que apagar a falha, tá? Apaga a memória, porque senão a central vai ficar lenta que aquele sensor de temperatura estava com falha, e às vezes entra em modo de segurança. Os carros da Ford é muito comum de fazer isso. Enquanto tiver uma falha de sensor de temperatura, ele vai manter a ventoinha armada. E às vezes descarrega a bateria, né? Uma vez eu peguei um carro e um vizinho lá. E a queixa dele é assim, eu mandava levar o carro aí, o carro está acelerando demais. Então beleza, aí testei, fiz assim os testes que eu achava que seria prudente fazer. E não achei assim nada. Uma coisa muito top que a gente pode fazer também, para identificar algum defeito, claro, se for de dia, der tempo e tal, se tiver ferro velho aberto, faz parceria com algum ferro velho. 1, 2, 3, o máximo que você puder. E pega peça emprestada assim, condicional, tá? Por exemplo, rapaz, ou então, dependendo do caso de peça que for te emprestar, você pega lá, rapaz, tô precisando da bobina de ignição aqui emprestada, só fazer um teste aqui. Funcionou? A minha? Se você quiser comprar nova, o cliente, aí você fala com o caso ferro velho, eu vou testar lá e vou ver o que o cliente vai falar. Entendeu? Dando certo, resolvido. Foi isso aí, entendeu? Eu ia no... Igual, ontem eu peguei um carro, né, um Fiat Unim, aí qual que é o defeito, qual que é a reclamação? O carro, você estava andando com um carro, de repente você pisava no acelerador, o carro fazia... cortava. Do nada. Segundo, primeiro, não importa a marcha. Aí, não, beleza. Aí dizer que levou no mecânico dele lá, o mecânico dele condenou bomba de combustível, eu falei, não, então você quer trocar bomba de combustível? Vamos trocar. Troquei bomba de combustível, beleza. Quer trocar? Vamos trocar. Troquei. Aí, resolveu? Claro que não. Né? Mas bomba de combustível também faz isso. Não tá, ele não, tipo assim, a linha de pensamento dele não está errada não. Mas porque a bomba de combustível também faz isso. Só que chegou e falou, troca. Eu falei, então beleza. Só que claro que eu não só troquei, resolvi o problema, né? Pelo menos entreguei o carro hoje, vamos ver se andei bem no carro, não deu problema mais não, vamos ver se não vai dar mais, né? Mas antes, você andava no quarteirão, dava uma volta no quarteirão, você ia passar a primeira, você jogava a segunda, o carro morria.
De chegar perto de morrer, a rotação caía lá embaixo e não dava aceleração. Aí você tirava o pé, você dava coisava de novo, o carro dava uma cabeçada e continuava. E isso era um defeito. Coisa. O que é que eu fiz no carro, no geral? Conferi bico, o bico estava ok. Então, testei, limpei, já montei de volta para o lugar. Sabia que não era bico porque eu já tinha testado. Show. Tirei a central fora, uma coisa que é interessante vocês saberem também, tá? Tirei a central fora, cuidado para não amassar os fiozinhos dela. Desconectei. Deixa eu ver se vai sair. Espinho mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Puxa aqui, ó. Essa central, gente, não é só desses carros, não. Tem alguns carros que ela segura energia estática. E aí você tem que normalmente deixar ela um pouco no chão mesmo, pode colocar na terra, no chão, e deixar ela lá, sei lá, umas 2 horas, 1 hora, deixar ela no chão. Para quê? Para descarregar a estática dela, tá? É a energia estática. Não me pergunta como que isso gera, como que acontece isso, só acontece. Não sei explicar. Oi? Você tá pegando a dele desse cara. Só de estar cuidando, né? Então, ó, e outra coisa, aqui dentro tem os conectorzinhos fio, lembra que eu falei que tem 80 pinos e tal, beleza? Esses pinos aqui também, ó, costuma amassar normalmente é quando você tira e você vai conectar de volta, conecta errado, uma coisa assim, mas normalmente ele oxida. Bateria da marca Júpiter é o pioneiro para dar isso, tá? Para dar isso aqui. Não me pergunte por que também. Só que a bateria da marca Júpiter dá, sei lá, parece que ela tem uma bactéria dentro dela, não sei se existe isso, mas parece que ela tem um vírus dentro dela que ela faz esse trem tudo ficar ensinabado, bicho. Bateria da marca Júpiter. Não estou falando mal não, mas é mal ao mesmo tempo, né? É o que é. As baterias, por isso que eu não gosto de trabalhar com ela, prefiro trabalhar com uma outra marca inferior também, porém, né, que não dê esse tipo de problema. Aí, ó, bateria ruim também faz isso. Aqui dentro tem um tanto de fiozinho. O que a gente faz normalmente também? Passa uma chavinha de fenda, pega uma plaquinha de metal maiorzinha, entre os contatos, fechando o de baixo com o de cima, bem devagarinho, com jeitinho para não amassar, porque costuma ajudar a descarregar a estática também, tá? Acontece, só de você fazer isso aqui, montar no lugar, o carro voltar a funcionar normal. É uma loucura, cara, é muito, muito esquisito. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, então por que não? Sabe dessa não? Os Uno, aqueles 1000 EP, era só chegar na oficina, você já podia arrancar a central e colocar na bancada lá de metal, que tinha uma bancada própria para isso. Uma bancada de metal, ó pra você ver. A bancada, você chegava e colocava ele em cima da bancada de metal antes do almoço e almoçar, na hora que você voltava, podia pegar e pôr no lugar de volta. A energia estática tinha descarregado, e aí você colocava lá, não tinha feito nada, absolutamente nada no carro. O carro fica acelerado, falhando. O carro fica falhando, fica dando problema, e ninguém descobre o que é. Às vezes não pega nem falha. Não funcionaria como se fosse um reset também? Com esse raciocínio aí? Com esse raciocínio talvez seria como se fosse um reset. Só que normalmente não adianta dar reset. Tá? Então, na maioria das vezes eu vou entrar com o aparelho, vou resetar e não vai resolver. E não vai pegar falha. Eu vou resetar assim, pagar falha. Pagar que falha? Não tem falha. Entendeu? Então não vai mudar muita coisa. Às vezes o simples fato de eu colocar lá, ela descarrega a estática e ela trabalha normal. Loucura, né? Mas é o que é. Então, sobre o que a gente falou aqui, ficou alguma dúvida, gente? Sensor MAP. Então vamos lá. O que é o sensor MAP? É sensor de pressão absoluta, né? Para que serve ele? O que ele errado faz? Alguém sabe me dizer? Não, né? Vai as entradas de ar, Oi? Mede a pressão da admissão. Ele mede a pressão do coletor de emissão. Exatamente. Então, ele medindo a pressão que tem no coletor de emissão, ele vai, de certa forma, te informar qual que é a pressão atmosférica. E normalmente, gente, isso é muito importante. Normalmente, se tiver alguma entrada de ar na admissão, seja nas borrachinhas do bico, alguma coisa assim, vai dar valor alterado de pressão de admissão. o carro fica acelerado.
o carro fica cheirando combustível cru. Às vezes não dá problema nenhum, mas ele bebe que é uma beleza, tá? Às vezes nem acende luz, nem nada, só bebe. Aí vai chegar uma hora que ele vai acender, porque aí a sonda vai ficar contaminada demais e não vai conseguir ler, né? Ou vai ler excesso de combustível demais também, vai pegar a falha. Quanto mais falsa que a entrada falsa de ar tiver, pior é. mais combustível entra para regular, né? Mais combustível é. Só que é o detalhe. Mas você descobriu, para descobrir que é ele que está com problema, geralmente só pergunta troca esse trem, troca o sensor mágico. Então, a melhor forma de você fazer é passando o aparelho. Pegou falha sensor MAP, aí você vai trabalhar em cima de um ou outro para poder colocar no lugar. Você não vai ter que comprar outro? Você vai achar esse sensor MAP aonde? Normalmente ferro velho. Sensor normalmente a gente não compra novo. Porque é melhor um ferro velho usado do que um segunda linha vagabundo novo. Eu sou sincero que eu prefiro comprar um sensor original usado do que comprar um novo vagabundo, tá? Porque às vezes não lê do jeito que precisa ler, altera o funcionamento do carro e vira uma porcaria, literalmente a porcaria. Você coloca um combustível alterado no veículo, você vai mudar alguma coisa? Costuma pegar falha de injeção, pega falha de explosão, entendeu? Às vezes pega sensor de detonação, às vezes a luz de injeção acende, aí a luz de injeção acende, alguma coisa, alguma falha tem que pegar. A luz de injeção não simplesmente acende por acender. Ela acendeu porque algo estava errado e o sensor gravou, mandou para a central que estava errado e a central gravou uma falha, tá? Essa falha da injeção. Sobre o MAP, continuando ali. Então, por exemplo, o carro em repouso, marcha lenta, tá? Ele vai lá, vai dar ali, vamos colocar uma média aí, 500 miligramas, né? Que é de pressão, vamos colocar assim. O KPA, não sei como é, não lembro muito bem qual que é a unidade de medida, mas se eu não me engano é KPA. Vamos colocar que está com 500 KPA, 509 e tal, vai ficar por ali afora. Se acelerou, ele vai alterar, tá? Quanto mais se acelerar, mais próximo de 900 e pouco ele vai chegar, certo? Porque ele vai diminuir a pressão. Então, se ele vai diminuir, no caso a pressão, gente, ela é igual, vamos colocar a pressão ideal, seria igual a 0. O que vem antes é mili, o que vem depois é 1, 2, 3, 4, tá? Só que a pressão 1, 2, 3, 4 pra gente é muita, dá aquela coisa aqui no nosso ouvido, não é isso que acontece? Tipo uma sobrepressão assim, e costuma dar sucção também. Você sente que o seu ouvido puxando, né? Só que você acha que está empurrando no seu ouvido, mas não é. Por exemplo, você está subindo um morrão, aí chega lá, você sente uma pressão no seu ouvido, a pressão aumenta, então aumenta aqui. Vocês já viram o pessoal jogador de futebol que vai jogar na Copa num país determinado lá, chega lá e eles ficam tipo assim, vão um mês antes e tal, para acostumar com o local e tal, com a pressão atmosférica, tem tudo isso, toda essa questão, porque o nosso corpo também, ele precisa disso, mesma coisa do carro. Então, se houver algum vazamento, ou no caso, alguma entrada falsa de ar, o que é essa entrada falsa de ar? A entrada de ar que está acontecendo no carro, está sendo calculada por quem? Pelo posição do borboleta, né, o TPS, e está sendo calculada pelo MAP, ok? A quantidade de ar que está entrando. Então, acelerei ele vai calcular através desses dois sensores aí, normalmente. Pode ser que seja calculado pelo MAF também, tá? Só que o MAP vai pegar depois do corpo borboleta o MAF antes. Então, o MAF vai pegar o fluxo, o quanto está sugando por minuto, e o MAP vai pegar essa pressão. O MAF geralmente fica ali na mangueira ali que vai do fluxo de ar por ali fora, né? Isso. E o MAP vai ficar lá na admissão. O MAP na admissão, o MAF na mangueira do filtro de ar. Ou pode ficar entre, por exemplo, depois um pouquinho do filtro de ar, você vai ver um sensorzinho ali, ou pode ser um sensorzinho igual a sua temperatura, porém sensor de MAF mesmo. Às vezes ele fica separado lá, tipo assim, colocado na mangueira mesmo em si. Normalmente ele tem tipo um nipple, né? Ele é como se fosse um nipple que fica ali, tipo uma emenda no meio da mangueira, mas ele é o sensor, ele está ali só para ler, tipo assim, não está ali para emendar a mangueira, está ali para ler, tipo isso. Vamos ver mais o que a gente pode falar sobre o MAP aqui. Então... E o MAP ali, quando ele está com problema, ele causa algum mau funcionamento do veículo? Causa. O MAP com mau funcionamento é um dos principais que altera o tempo de injeção. Normalmente ele aumenta o tempo de injeção. Outra coisa, O carro fica acelerado? às vezes fica acelerado
e às vezes fica simplesmente cheirando combustível cru, né? Então tá cheirando combustível cru. Você sente que é cheio de monóxido de carbono, aquilo ali o carro consome muito. Às vezes o problema do carro, não é, igual eu falei aquela hora um pouco mais cedo, sobre o mau funcionamento da injeção. Às vezes não é nem tanto a luz acender, às vezes é também o fato dele consumir muito. Então, por exemplo, uma coisa que faz o MAP trabalhar errado, válvula mal assentada, entendeu? Se a válvula mal regulada, por exemplo, lembra do cabeçote da Fiat, que a gente já fez o assentamento de válvula, eu ensinei vocês que tem que esmerilhar a válvula e tal, falei como é que era, só que a gente fez no golzinho, não foi? A gente desmontou o cabeçote e tal, e as válvulas tem que assentar, vai ter que vedar corretamente, não foi isso que eu falei? Se ela não vedar corretamente, vai dar sucção, então ele vai dar uma sobrepressão ali, porque a válvula, na hora que o pistão está descendo, admitindo, ele vai com a válvula de emissão aberta e vai sugar. Ele subiu comprimindo, na hora que ele está explodindo, puxando de uma vez, se na hora que ele está explodindo ele puxar a admissão, ele vai dar excesso de pressão, então vai dar pressão alta no MAP e vai alterar o tempo de injeção do carro também, consequentemente, o carro vai beber mais, tá? Mais alguma dúvida? Então, só para concluir, essa é a nossa aula de hoje. Depois eu vou ter que juntar esses vídeos aí, porque vai dar uns 4 vídeos, porque esse celular separa os vídeos para dar para gravar. Então eu vou ter que juntar aí, amanhã eu mando o link para vocês. Se tiver, vai estar o link no grupo, então se tiver alguma dúvida, quiser rever a aula e tal, pode rever, que é bom que vocês vão pegando mais ainda, tirando alguma dúvida, né? E se tiver mais alguma dúvida, enquanto você estiver vendo, manda mensagem. Se eu não responder na aula, eu respondo depois, mas normalmente eu respondo, tá? Então é isso aí, pessoal.